Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as respostas estão dentro de você, tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vou procurar ser um pouco mais clara, pedagógica, para compreender melhor. Porque, às vezes, o ego, as nossas experiências impedem da gente entender melhor, aceitar. Mas eu vou tentar fazer o máximo de ter o máximo de clareza nesse vídeo para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. As respostas estão dentro de você. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Ela tem o propósito, o objetivo de limpar emoções que nós reprimimos ao longo dessa vida. E quando a gente reprime a emoção, não é aquele momento onde você não falou o que pensava. São todas as experiências que nós vivemos, inclusive os traumas. Então, o meu foco no meu trabalho são traumas, abusos, assédios, traições, rejeições, decepções. É algo que você, de infância, você presenciou uma dor, um trauma muito grande, você ouviu algo muito difícil para você na infância, você presenciou bebidas, o álcool, né, do pai e da mãe, vícios, drogas, discussões, ou então você fez parte daquelas pessoas que participaram da experiência das surras, dos tapas, entende? E essas dores estão até hoje em você, na sua memória, tá? Então você pode curar todas essas experiências, tá? Essa ferramenta consegue chegar na raiz dessa experiência e limpar, transmutar as emoções que estão guardadas no seu inconsciente. Como que eu sei se as emoções estão ativas e guardadas ali, daquela dor, da surra que a gente lembrou? É só você lembrar da cena. Quando você lembra da cena da surra ou da presença que você viu seus pais brigando, eu sempre falo assim, o que que você lembra? Ah, eu lembro da cena, a cena tá clara? O que que você sente? Ah, uma dor. Quando você sente alguma coisa, quando você fala da cena, ao sentir essa emoção, já é algo para se curar, é algo para se limpar. Por isso que eu chamo de limpeza emocional. Essa dor que está dentro de você, que você lembra de uma dor, de um trauma, de um abuso, de um assédio, que você lembra de uma surra que você lembrou ali, que você viveu, experienciou, né? Então, essas emoções, elas estão ali no seu inconsciente. O EFT, ele vai visitar esse momento de dor, a gente vai abrir a cena, a gente vai falar sobre essa dor, e aí você vai tocando nos pontos dos meridianos, você vai transmutar isso, você vai curar essa dor. E qual que é o ponto final? Você vai ficar em paz. Quando você for falar disso, você vai ficar em paz, a sua mente não vai mais lembrar. Praticamente você vai ter a sensação que não viveu isso, se for muito bem curado, tá? E em 5 minutos, essa limpeza, essa ferramenta, ela precisa de uma imagem. Então, vamos lá. EFT, ela precisa de uma Emotional Freedom Techniques. Primeiro passo, você precisa de trazer na mente uma imagem de dor, de trauma que você viveu. Então, vamos lá. Você presenciou a briga dos seus pais. Aí você estava ali. Como que estava? Você estava na cena. Então, traz a cena na sua mente. Como que está a cena? Ah, eu estou olhando e ela está colorida. Então, você vai fazer sempre as mesmas perguntas ao olhar essa cena na sua mente, tá? Sempre as mesmas perguntas. A cada 3 rodadas que você for limpando, você vai refazer essas perguntas, tá? Você vai olhar e você vai ver, vai avaliar a cena. Você está dentro da cena? Está fora? Ela está muito colorida? Se sim, se ela estiver muito colorida, você estiver dentro da cena, é porque contém nessa experiência muita dor ainda, tá? Aí você vai para o corpo. Qual é a emoção que você sente ao olhar para a cena? Ai, é uma tristeza muito grande, é uma decepção com meu pai ou com minha mãe. Ah, é uma decepção muito grande? Você vai graduar. De 0 a 10, como está essa decepção? 11, está muito forte, estou muito triste com meu pai ou com minha mãe, enfim. Essa emoção no corpo? As emoções sempre estarão no corpo, tá? Como que está essa emoção no corpo? Ai, eu estou com um aperto no peito, estou muito triste ao lembrar disso. É uma tristeza muito forte? É um aperto no peito. Tá. Essas perguntas você vai ter que se refazer a cada 3 rodadas, tá? Aí você vai fazer a frase de preparação. Para você começar essa limpeza, precisa de uma preparação
Essa segunda parte, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente, você tem que se perdoar e aceitar essa experiência que você viveu, tá? Então, daí você fala assim, mesmo que eu tenha passado por essa experiência de estar vendo meus pais brigando, por exemplo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando, vendo essa cena de dor, eu vi meu pai e minha mãe brigando, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja vendo meu pai ou minha mãe brigando, você vai relatar aquilo que você está vendo na cena, tá? Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aqui no ponto do karatê, você já fez a frase de preparação, que mesmo você vendo isso, você se perdoa e aceita profunda e completamente. Sinta isso, tá? Que você está verbalizando. Aí, olhando, continuando olhando para a cena, você vai tocar nos pontos dos meridianos, que eu vou te mostrar, e você vai relatar o que aconteceu nesse dia, do começo ao fim, que você está vendo na cena. Ah, agora eu estou vendo meu pai chegando de casa e eu estava ali no cantinho brincando. Você vai relatar, você vai abrir essa cena para você. Aí, conforme você vai falando, talvez a sua emoção esteja aumentando. Aí você vai falar, ah, eu estou com muita dor no coração, eu estou muito triste. Como que eu estava? Eu estava sentado, de roupa assim. Você vai falar tudo que você vê nessa cena, tudo que te marca, toda dor que você sente, tá? Nessa cena. Aí você tocando nesse ponto, nesses pontos, ó, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, no ponto da clavícula, aqui na lateral, né, nesse ponto aqui, e na baixo, na altura do sutiã da mulher. Esses pontos, você vai falar olhando para a cena, tudo que está relatando ali, fazendo até 3 rodadas e a emoção que você está sentindo, aperto no peito. Se você tiver muita vontade de chorar, você para de relatar a cena que você está vendo e começa, estou com vontade de chorar, só de lembrar disso. Estou com vontade de chorar. De 0 a 10, 20, eu estou com vontade de chorar. Fica um nó na garganta, estou com um nó na garganta, um nó na garganta. Você vai falar só da emoção que você está sentindo. Se for uma ânsia, uma vontade de vomitar, você fala, estou com uma tontura, estou com vontade de vomitar. Você para e fala somente das emoções, mas não para de tocar nos pontos, porque esses pontos estão transmutando, tá? São pontos dos meridianos da acupuntura chinesa, tá? Então, se aproveita, olha a cena e vai falando tudo que você está sentindo, tá? Por que que pode acontecer ânsia de vômito? Porque é uma experiência que você vem guardando há anos e está ali guardada, você não mexeu mais nela. Ou fala dela e acredita que está tudo certo, só que a hora que você abre e toca nesses pontos, é como se você estivesse abrindo o seu inconsciente. Aí você tem que falar tudo que você estiver sentindo de negativo, tá? Esses pontos você tem que falar de negativo, só de ódio, só de raiva. Ah, mas eu amo minha mãe, mas naquele dia você odiou. Ai, eu fiquei com muito ódio. Eu tenho raiva, você tem que falar a emoção. Não tenha medo das suas emoções. Eu sempre falo isso nos vídeos, tá? Tocando nesses pontos, você vai falar de tudo que você está sentindo. Não tenha medo das suas emoções. Elas se transmutam, não é a verdade absoluta sobre você. É como se você estivesse tirando um véu da sua mente. Você vai olhar para a cena e você vai limpar e vai falar tudo que você está sentindo, toda a dor que você, a sua percepção, assimilou naquele momento, naquela situação, naquela cena que você viveu, tá? Qual que é o final dessa limpeza emocional? Em 1 hora você consegue limpar toda essa dor. O final dela é assim: você vai estar distante da cena, você vai olhar, você vai sair da cena, você vai ver a cena de fora, ela vai perder a cor, ela vai ficar desbotada, cinza, você vai estar afastado dela, e aí você vai ter a pessoa que estiver dentro da cena, ela vai virar, vai embora. Para cada pessoa acontece uma situação, tá? Para cada um é de um jeito. Então, a pessoa que você estiver limpando na cena, falando tudo dela, você tem que falar todo o olhar dela, o que você sente ao falar para ela, ao olhar para ela, o que você sente quando ela está olhando para você. Você vai falar tudo nessa limpeza emocional, cor, música, cheiro, tudo que você vai falar tudo que estiver sentindo ao olhar para essa cena tocando nos pontos. Voltando, o final você vai estar afastado da cena
ela vai estar cinza, desbotada, a pessoa que estiver dentro, para cada um é um jeito, ou vai virar, vai embora, ou a pessoa vai sorrir para você, e você vai ter paz ao olhar para essa pessoa, ou ela vai desbotar. E aí, nessa cena, se for uma vez só que você teve essa briga com essa pessoa, você vai dar a ela o perdão natural. Você vai perdoá-la, vai fluir o perdão. Entende? Vai ser natural. Por quê? Porque você tirou toda a emoção negativa dessa experiência. Você vai dar o perdão, você vai olhar para eu sinto paz ao olhar para ela. Se ao terminar a limpeza em 1 hora, você olha e fala, nossa, eu terminei, eu fiz, mas ainda sinto um desconforto com essa pessoa. É sinal que existem outras cenas que você viveu com essa mesma pessoa que precisa ser curado, precisa visitar, precisa abrir a cena e limpar, tá? Isso que eu falo, limpeza emocional, vai limpar as emoções que você reprimiu com essa pessoa numa outra situação, entende? Aí, a hora que você pegar essa pessoa e limpar todas as cenas de dor, você vai dar a ela o perdão natural, você vai ter por ela um amor incondicional, quiçá uma gratidão infinita de ter conhecido ela, por ela ter vindo na sua vida e ter te ensinado essa lição, porque a missão dela era essa. Mas você só vai ter essa percepção a hora que você visitar todas as cenas que você viveu com essa pessoa. Você só vai ter essa percepção bem de dentro de você, entende? Esse é o final da limpeza emocional, tá? Com pessoas, com situações, com qualquer tipo de trauma, dor que você estiver sentindo, você pode fazer essa limpeza emocional em você mesmo. Você pode fazer isso em você mesmo, ou você pode entregar a cena para o terapeuta com a experiência de EFT, tá? Com esse tipo de ferramenta. Porque é a única ferramenta que eu conheço que visita a raiz da situação e transmuta aquela energia de dor, tá? Essa energia de dor, ela cria mundos, emoção, é uma emoção negativa. Ela cria mundos aqui, tá? Ela cria situações, ela cria o caos, ela atrai situações de dor na sua vida, tá? Aqui é emocional, nosso mundo aqui, o lugar que estamos é frequência, vibração, energia, frequência e vibração, entende? Tudo aqui é emoção. Então, a nossa emoção de medo atrai situações, e o amor também atrai situações. Tudo cria mundos aqui. Então, quanto mais você visitar as cenas de dor que você tem guardada no seu inconsciente, mais curado você fica, mais alinhado você fica. Os véus de medo vão se dissipando, você vai se alinhando com o todo, com a fonte, com o divino que habita dentro de você. Você vai ficar em paz, tá? Em paz. Esse é o objetivo da ferramenta EFT. Você vai encontrar, se você for muito determinado nas suas limpezas e não parar no meio do caminho, você vai se deparar, vai encontrar o propósito divino que está dentro de você, você vai se alinhar com o divino e você vai entregar aquilo que você vem entregar nesse mundo, tá? E que mais? Esse é o objetivo da ferramenta EFT. E aí, falando sobre as respostas, sobre o tema de hoje, as respostas estão dentro de você, o que eu queria partilhar com vocês, uma experiência minha, é que às vezes acontece, por a gente fazer esse processo de limpeza emocional, a gente se depara com situações que você não imagina. Pode ser situações até de vida passada, alguma coisa assim, entende? Aí você pode, experiência de uma vida passada. A vida é eterna. Aí você pode se deparar, e a situação, ela chega no susto, ela não te avisa, ela não bate na porta, ó, tem uma situação ruim chegando aí, entende? Você sente, a situação difícil chega, ela vem de supetão, vem de surpresa, e aí a hora que você se depara com essa situação negativa, você não sabe o que fazer. Qual que é a situação que a emoção que eu senti? Você passa a resistir a essa situação. Então, daí você passa a se revoltar. Então, sentir. Eu comecei a falar, que absurdo é isso? É um absurdo. Se revolta, você se angustia, você fica com raiva, você começa a falar muito, entende? Aí, qualquer situação que chegue para você no susto, que te pegue de surpresa, é isso que acontece. É uma resistência interior.
É como se dentro de você você se afastasse do seu divino. E é isso que não pode acontecer, entende? É isso que você tem que estar focado. E aí, a hora que você tem que pegar essa ferramenta e limpar e falar tudo o que você está sentindo referente a essa situação, entende? Você começa com a frase de preparação e aí você vai falar tudo o que você estiver vendo na sua mente referente a essa situação que chegou para você, esse susto, entende? Tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo, mas fale tudo, tudo, tudo. Faça, sabe aquela expressão barba, cabelo e bigode? Então, você vai falar tudo que você estiver sentindo referente a essa situação, sabe? Esse susto, uma demissão que pode ter acontecido, um, um acidente com alguém, uma situação de dor, qualquer coisa, uma perda de alguém, seja o que for que aconteça na sua vida e te pegou no susto, assim, te amedrontou mesmo, você sentiu medo, aí você abre essa, você faça a frase de preparação e comece a falar tudo, até esgotar. Aí, a hora que esgotar, você vai ficar em paz, entende? Você vai ficar em paz, você vai ficar alinhado, em paz. Você vai sentir uma paz interior. Você vai parar, vai tomar banho, vai continuar suas coisas, tomar um banho, dormir. No dia seguinte, a sua visão de mundo referente a isso vai mudar completamente. Completamente. Você vai ser uma outra pessoa que você vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, parecia que não era você, tão transtornada que você estava. Entende? Você vai se olhar e vai ver, você nem parece que eu passei por isso. Se você não anota tudo ali, aquilo ali que você está sentindo, parece que você nem vai lembrar daquilo que você passou, aquilo que você sentiu. De tão curado que você vai ficar a hora que você abrir essa experiência para você mesmo. Você sozinho consegue dar conta disso, tá? Dessa experiência, dessa dor, desse susto, dessa situação imprevista, que você não estava contando com ela, tá? Então, você pode lidar com essas situações e curar isso ao mesmo tempo em você mesmo, tá? Se você tiver essa possibilidade, entregue para o terapeuta, ele vai te ajudar também, e você vai ter a paz reinando em você. A paz vai reinar. Você vai olhar para essa situação que chegou com outros olhos. Outros olhos. É como se tivesse um looping a 180 graus. Você vai ter. O final disso é a aceitação. Na tabela de Hawkins, aceitação quer dizer 350 Hz. Perdão. Você perdoou a situação e se perdoou. E dentro de você, o que acontece é aquilo que eu te falei, você se afasta do divino. Aí você vai se perdoar por tudo isso que você sentiu e você vai ter uma outra visão nessa situação. Tudo vai mudar dentro de você, você vai sentir paz. É como se você tivesse se perdoado e perdoado todas as pessoas envolvidas nessa situação, tá? Você vai dormir no dia seguinte, parece que nada aconteceu. Parece que nada aconteceu, tá? É essa sensação interna que você vai sentir, tá? Então, as respostas, o nome do vídeo é As Respostas Estão Dentro de Você. A hora que você for limpando, abrindo, para quem está começando principalmente, tocando nos pontos, a mente é como se ela estivesse fazendo assim, ó, abrindo janelas, abrindo janelas. Você vai vendo algo mais além, vai vendo mais situações. Eu lembro que no começo eu estava limpando uma situação de dor, e aí eu fui falando, foi abrindo outras situações de dor. Aí o que que eu fazia? Pega a caneta, anota essa outra situação, deixa para depois e continua até zerar essa, até você sentir paz referente a essa situação, tá? Aí a hora que você tiver melhor, você pega as outras e vai limpando, abrindo as outras, tá? É como se você visitasse os quartinhos escuros da sua mente, onde você guardou a percepção de dor que você teve diante da situação. Essa percepção acumula emoções negativas, e aí você vai purificar, vai transmutar essas emoções, essas energias, né? E elas são de baixa frequência. Então aí você vai ficar em paz, tá? Essas emoções, quando a gente reprime, o acúmulo delas, elas vão para o corpo.
elas acumulam doenças, elas mudam a nossa visão de mundo, tá? Elas mudam completamente a nossa visão de mundo, tá? Então, quanto mais você transmutar isso, purificar, limpar essas emoções, você vai ter uma visão de mundo mais clara, mais pacífica, mais em paz. O objetivo mesmo, a sugestão do vídeo é você pegar essa ferramenta e fazer uma limpeza. Eu fiz por 5 anos, todos os dias. Por quê? Porque a minha primeira experiência de dor foi do nascimento. E a primeira experiência de dor, essa energia de dor, de trauma, ela atrai outras. Então, eu tive outras eu chamo filiais, tá, gente? Filiais, eu trouxe 3 meses, daqui a pouco 15 anos, 10 anos, 9 anos, 8 anos, 6 anos. Então, eu fui atraindo situações da minha vida, na infância, de dor, decepção, segredos e traumas e abusos e assédios e tantos outros. Eu tive que visitar uma, por 5 anos, tá? E aí, hoje, eu sinto a mente mais em paz, mais alinhada, eu encontro o propósito, é isso que eu venho entregar para vocês. Eu ocupo o meu lugar no meu espaço nesse mundo, né? E eu entrego aquilo que com propriedade, com verdade, eu sei que isso dá certo, tá? É só você ter determinação, boa vontade com você mesmo. Agora a pergunta é fácil? Não, não é fácil. Eu nunca disse que é fácil. É fácil você olhar a cena, tocar nos pontos e zerar. Mas, no decorrer, quando você vai buscando isso, como se você estivesse determinada em se curar, em se alinhar mesmo, não é fácil, porque essas energias, elas são como um diabinho, sabe? Mas são só energias. Energias de baixa frequência, são sombras, tá? Então, elas vão resistir um pouco. Elas atraem pensamentos negativos, elas atraem um mal-estar, elas criam aquela sensação de vazio, de insegurança, de medo, elas se alimentam, tá? Elas se alimentam da dor do outro, do sofrimento do outro, do deboche do outro, tá? Elas se alimentam, elas se fortalecem, elas gostam de se alimentar. Então, tem uma série de questões. É só você passando por essa experiência para você ter esse aprendizado. Você vai perceber isso com as suas próprias limpezas. Você vai perceber isso com seus próprios olhos. Você vai sentir isso dentro de você. A sua visão de mundo vai mudar completamente. Você vai ficar muito mais saudável, porque quem é você de verdade? Você é a consciência, você é a paz, você é a harmonia, você é a alegria. O seu corpo, em essência, é saúde perfeita. Essa é a sua verdade absoluta. Ah, Rosa, não é não, porque eu tenho dores limpa. Limpa, limpa todas as experiências negativas que você tem no seu inconsciente. Limpa tudo, mas tudo. Enquanto você estiver sentindo medo, limpa. Porque o medo é ilusão, o medo não é real. O medo é o criador desse mundo aqui. Então, limpa. Limpa tudo que tiver guardado aí dentro do seu inconsciente. Mas eu disse mais uma vez, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É um compromisso com você mesmo. Mas aí o resultado é a sua mente fica muito mais em paz, você fica alinhado, você vê, entrega, você obedece à vontade do todo, e essa vontade do todo é uma pulsão interna, uma paz, uma harmonia, e aí você entrega com amor, tá? Você não vai mais julgar, não vai mais condenar, não vai mais criticar, porque você não tem mais combustível para isso. Você vai entender por que o outro está fazendo aquilo que está fazendo. Porque você sabe que ele está fazendo o melhor que ele pode, com a consciência que ele tem, assim como você também. Você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha naquela época. Você só não fez o melhor porque você não tinha consciência daquilo, não conseguia fazer aquilo. E aí você vai olhar para o outro com esse mesmo olhar, um olhar de compaixão. Compaixão. Aí você fica mais saudável, mais alinhado, mais alegre, mais feliz, mais em paz. Aí esse é o propósito da ferramenta IFT. Bom, e é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!